Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Jesus dá um grande ensinamento após a cura do menino possesso, quando desceu da montanha, e que os apóstolos, observando que Jesus havia feito com muita calma, com muita tranquilidade, reportando a ele de que eles não conseguiram, passaram a noite inteira, a madrugada inteira, e não lograram êxito. E Jesus então lhes permite um grande ensinamento, por falta de fé. Porque se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, certamente poderiam dizer a essa montanha, vai-te daqui para ali, e ela obedeceria. Naturalmente que Jesus sempre falava de forma figurada, mas com um grande ensinamento no fundo de cada palavra, de cada frase, de cada exemplo. Os problemas, naturalmente, que podem surgir durante a trajetória humana, certamente, dependendo da situação, podem ser comparadas com montanhas. Então, a partir desse instante, os seus apóstolos também passaram a curar, pois que a partir daquele momento, eles não mais tinham a fé exterior, fé em Jesus, fé nos ensinamentos. Eles sabiam que era verdade. Aí a grande lição. Passaram então a agir do mesmo modo que o Cristo. E quando Jesus retornou à pátria espiritual, também eles seguiram adiante cumprindo a tarefa que lhes cabia, fazendo o melhor que podiam, curando, assistindo àqueles necessitados que lhes batiam à porta, promovendo a lei do amor, da caridade, conforme Jesus ensinou e exemplificou. Então, a fé, naturalmente associada à prece, que também ensinou Jesus quando nos disse como orar, o Pai Nosso, que já inicia falando sobre o ser superior que administra tudo, todo o universo, chamando-o de Pai. E nessa atitude, reverenciando todas as suas leis, toda a sua autoridade. Mais adiante, confirma reconhecendo essa autoridade, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que reconhecemos a sua autoridade e o que o Senhor fizer é o que é correto. Compreendemos e aceitamos. E no final do ensinamento, no final da oração, ele nos diz, ele nos ensina que devemos clamar por perdão, reconhecendo a nossa inferioridade, as nossas limitações, mas na medida que nós também perdoarmos aos nossos inimigos, do mesmo modo compreendendo que estes também estão em processo de limitação. Então, esse grande ensinamento nos leva a observar que a prece é um grande instrumento para a nossa vinculação com Deus, para a aplicação da nossa fé no dia a dia, em todas as situações, especialmente nos momentos mais difíceis, nos momentos críticos, e levarmos os nossos pensamentos, lembrando que Deus estará nos ouvindo e atuará fazendo conforme na prece, de acordo com a sua vontade, ou seja, de acordo com a nossa necessidade. Aquilo que pedimos, se for útil para nós, será atendido. Então, a partir do instante que tivermos essa certeza, teremos essa fé segura, e aí, com a prece, estaremos nos vinculando às mais altas esferas espirituais, para aqueles espíritos trabalhadores que atuam em nome de Deus, atendendo a todos os pedidos que surgem de todos os pontos do universo. Então, temos aí um grande exemplo que viveu durante cerca de 90 anos aqui na Terra, nosso irmão Chico Xavier, exemplo de mediunidade,
E ele viveu conforme os ensinamentos do Cristo, não somente praticando a lei do amor, não somente amparando os sofredores, a lei da caridade, amando, perdoando, compreendendo, estendendo os seus braços de socorro, as suas mãos socorristas para os enfermos do corpo e da alma, para os necessitados de toda sorte. Então, certa feita, foi perguntado a Chico Xavier o que ele fazia quando ia ao médico, médico naturalmente, da Terra, para uma consulta. Então, ele respondeu que durante o período em que ele aguardava o atendimento, ele ficava em prece, pedindo a Deus que intercedesse junto ao médico que o iria atender, para que ele conseguisse fazer um diagnóstico correto com relação à sua pessoa, respeitando o valor da ciência, respeitando aos médicos, embora tivesse sempre a companhia de entidades venerandas que também atuaram na condição de médicos e hoje no mundo espiritual, como Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz e outros espíritos que poderiam atendê-lo, em particular até mesmo caso ele quisesse, mas fazia questão de seguir os ensinamentos, de respeitar tudo aquilo que Deus nos oferecia para o nosso progresso, para o alívio das nossas dores, na condição de ciência, na condição de educação, enfim, todos os ensinamentos, tudo aquilo que se colocava em meio à sociedade para o benefício coletivo, naturalmente permitido por Deus. E a oradora e médium Maíse, ela citou lembrou desse fato que acabei de contar, e mais um outro, quando ela diz que Chico Xavier, certa feita, passando pela estação de trem, ele percebeu que havia uma senhora que desejava entrar no trem que já estava partindo. E ela fazia esforços para conseguir entrar na porta. E não estava conseguindo, é claro que na medida que o tempo passasse ia ficar mais difícil, pois que o trem ia ganhar velocidade, ela não conseguiria. Mas o esforço que ela fazia, para Chico Xavier demonstrou que ela precisava de todas as formas estar naquele trem. Então a única coisa que Chico pôde fazer foi correr até ela, segurar-lhe por trás e empurrá-la para dentro do trem. É claro que ela ficou muito feliz, feliz com aquela pessoa que a tinha ajudado, embora não conhecesse, sequer sabia quem era, pois que não teve nem mesmo a oportunidade de olhar para trás. O trem se dirigia no sentido oposto ao que Chico ia, caminhando no sentido contrário. Então, mais adiante, alguns passos depois, Emmanuel apareceu para Chico e falou para ele: Chico, olha para trás. Chico então virou-se e viu uma espécie de bolha de luz que vinha na sua direção. E quando chegou sobre ele, caiu, chegando mesmo a molhá-lo. A energia tão densa que ele ficou molhado. E então Emmanuel esclareceu a ele: aquela senhora que você ajudou queria muito te agradecer, mas como ela não sabia quem era, está lá dentro do trem agora fazendo uma prece em seu favor. E é essa energia que você percebeu agora e que sentiu, que ela enviou através da prece. Então Chico ainda questiona: mas se eu fosse um bandido, se eu fosse um homem mau, o que aconteceria com essa energia? Então Emmanuel lhe esclareceu que ela permaneceria sobre ele durante o tempo necessário, até que em algum momento ele fizesse algo de bom,
ele abrisse o seu coração para que sobre ele também caísse aquela energia. Então, meus irmãos, muitas vezes nos julgamos incapazes, não temos força suficiente, não somos dignos nem mesmo de fazer uma prece. Jamais seremos ajudados por Deus quando sabemos que tem outros espíritos merecedores na caminhada. Aí o grande exemplo que tudo tem seu tempo e que o tempo também nos beneficia, porque em algum momento seremos úteis a alguém, faremos o bem, estaremos à altura de merecermos esse jorro de energia luminosa sobre todos nós. Confiemos sempre, pratiquemos o bem a todo instante, para recebermos, de vez em quando, essa energia quando a nós direcionada por amigos que oram em nosso favor. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando, nos fortalecendo a fé, nos ajudando a seguirmos a nossa trajetória em busca da elevação. Muita paz.